Oi, gente, tudo bom? E aí, galera? No vídeo de hoje nós vamos contar pra vocês uma das experiências mais incríveis e mais aterrorizantes das nossas vidas. Nós estivemos no limite entre as duas Coreias. Pisamos na Coreia do Norte. Eu tava me cagando de medo. A faixa de segurança que protege o limite entre as duas Coreias se chama DMZ, que traduzindo para o português seria Zona Desmilitarizada. A largura dessa zona tem no total 4 quilômetros. Seriam 2 do lado norte e mais 2 do lado sul. E ela se estende de uma ponta a outra dos territórios coreanos. Mas como? Como nós conseguimos essa proeza de chegar na zona desmilitarizada? Essa zona que tantas pessoas têm medo de visitar. Na verdade é porque nós fomos declaradas diplomatas da paz. Não, não é isso. A verdade é que nós contratamos uma agência de turismo lá em Seul, na Coreia do Sul. Essa é a única forma de se chegar até o DMZ. Você não pode ir por conta própria. E não são todas as agências que são autorizadas a fazer essa excursão. Somente algumas são permitidas chegar até lá. Inclusive, apenas estrangeiros estão permitidos a fazerem esse passeio. Sul-coreanos não podem. Nosso pacote era completo. Porque, minha gente, se for fazer uma desgraça, a gente faz assim, ó, inteira. Se joga mesmo. Nosso tour demorou o dia inteiro. Uma parte feita pela manhã, com almoço, e depois a parte da tarde. E agora nós vamos contar, tintim por tintim, dessa excursão. O nosso passeio começou num lugar chamado Imjinga Park, que em coreano seria Imjinga Kwangwonji. Lá tem vários monumentos históricos, como uma locomotiva que foi bombardeada e tá lá intacta. Não, intacta não. Intacta não, né, gente? Ela foi bombardeada, só tá preservada da forma que ela foi destruída. Tem o Sino da Paz, tem uma homenagem aos diplomatas que sofreram o atentado e tem também a Ponte da Liberdade. A Freedom Bridge. E o que seria essa Ponte da Liberdade? Uma ponte que foi usada para trocar prisioneiros durante a guerra. Ou seja, eu levo um, você traz um, vamos ser honestos. Ninguém puxa um antes do outro não, viu? O nosso segundo passeio foi o terceiro túnel de infiltração. Mas o que seria esse túnel? Por que fomos visitá-lo? Gente, é o seguinte, durante a guerra, a Coreia do Norte, muito sabiamente, querendo invadir a Coreia do Sul, eles construíram esse túnel para que os sul-coreanos não desconfiassem de nada. Depois de muitos anos após o cessar-fogo, a Coreia do Sul, durante umas escavações, descobriu alguns desses túneis. 4, para ser mais exato. Mas eles acreditam que tem muito mais. Desses túneis, o terceiro está aberto para a visitação de turistas. Vamos situar vocês aqui historicamente. Porque o Mais Viagem, por favor, é cultura e história, hein? Esse terceiro túnel foi descoberto em 1978 e ele passa para o sul 435 metros da linha militar que divide os dois países e fica muito perto da capital do sul, que é Seul. Fica só a 44 quilômetros de lá. E eles ainda acreditam que esse túnel é capaz de movimentar 30 mil homens por hora totalmente equipados. Então imagina aí umas 5 horas aí, gente. 150 mil homens. Gente do céu. É uma guerra aí. Depois dessas informações, nós vamos agora compartilhar com vocês a nossa experiência, as nossas emoções ao entrar no terceiro túnel. A gente teve que usar capacete de obra daqueles amarelinhos. Em alguns momentos lá tem quase 2 metros de altura, mas em outros é muito baixo. A gente tinha que ir muito apertadinho. Batemos a cabeça? Provavelmente. Muitas vezes? Com certeza. Gente, esse túnel é muito inclinado. Tanto que para não levar uma queda, um escorregão assim, a gente tinha que descer agarrado numa barrinha. As pessoas que estavam descendo iam pelo lado direito e as que estavam subindo, assim, um pouco de sofrimento, pela esquerda. Chegando lá embaixo, a guia nos informou que tem uma discussão. Os coreanos do norte acusam o sul de ter construído o túnel e os coreanos do sul acusam o norte de ter construído o túnel. Ou seja, ninguém aqui quer levar a culpa. Não foi nem o norte, nem o sul, foi quem? Os alienígenas? Claro que não. Mas ela nos mostrou provas concretas de que foi sim a Coreia do Norte que fez aquele túnel. Primeira prova. A maior parte do túnel está no norte. 1.200 metros do túnel se encontra no território da Coreia do Norte. E apenas 435 está na Coreia do Sul. A segunda prova é a posição em que foram colocadas as dinamites. Inclusive, lá embaixo no túnel tem marcas amarelas mostrando a posição dessas dinamites.
que estão em direção ao sul. Ou seja, isso demonstra que o túnel estava sendo aberto de norte para sul e não de sul para norte, senão a posição estaria invertida. Infelizmente, nós não podemos ir até o final do túnel que se encontra em território sul-coreano, porque senão a gente chegaria na Coreia do Norte. Tem uma barreira que impede que a gente vá em frente. Inclusive, por essa barreira, tem um buraquinho que permite que a gente veja mais além. Mas não dá pra ver nada, é só pedra. E mais barreira, e mais barreira. Descer esse túnel, minha gente, foi muito fácil, mas subir, pense na desgraça. Pense em duas mulheres que estavam acabadas. Graças a Deus tinha uns banquinhos no meio do caminho, porque o pessoal já sabia, quem tava subindo ali tava num sofrimento. Nós dois chegávamos no banquinho, parávamos ali meia hora, andávamos mais um pouquinho, parávamos mais meia hora. E essa foi a nossa subida. Mas lá também tem um carrinho que leva as pessoas de baixo até o topo. Quem anda neles? Os VIPs, os que pagaram um pouco mais. Vai morrer, velho. Nossa, meu coração cheguei a batendo muito rápido. Ela tava subindo de 4, assim, ó, meu Deus. Me leva, Senhor. O passeio seguinte é o Observatório Dora. Neste local nós chegamos um pouco mais perto da Coreia do Norte. Eita Deus! Lá tem binóculos que nos permitem ver tanto o território da Coreia do Sul como o território da Coreia do Norte. De lá dá pra ver a segunda maior cidade da Coreia do Norte, que se chama Kaesong. Dá pra ver também o que os sul-coreanos chamam de Vila Propaganda, que se chama Kijeongdong. Mas o que seria essa Vila Propaganda? Para que ela serve? Assim, em tese mesmo pra Tu nada, responde. né? É uma vila que o pessoal da Coreia do Norte construiu próximo da Coreia do Sul, como se fosse um lugar perfeito pra se morar. Uma vila propaganda pra mostrar que a vida de lá é maravilhosa, sendo que não temos relatos de que mora alguém lá. Mentira, mas mentira essa vila aí, ó. Mentirosa. Do observatório é possível observar as duas bandeiras da Coreia do Sul e da Coreia do Norte. A da Coreia do Sul foi colocada primeiro. A da Coreia do Norte, minha gente, eles resolveram fazer o quê? Construir uma bandeira mais alta e mais pesada, porque a competição ali está nos mínimos detalhes. Saindo do observatório, nós fomos para o próximo ponto, Dorasan Station, que é a estação de trem mais perto da Coreia do Norte. Essa estação foi construída com a ajuda de patrocinadores, né, pessoas muito gentis, que estão agora com seu nome estampado lá no mural de homenagem. Um dos objetivos da construção dessa estação era reaproximar as duas Coreias. Além do que, a Coreia do Sul queria uma passagem terrestre para a Eurásia. Então eles pensaram, por que não? Vamos construir uma estação que vai passar o trem pela Coreia do Norte? É claro que eles vão deixar. Vai dar certo isso, hein? Só que não. Agora a estação Dorasan está lá toda linda, novinha, mas totalmente inativa. Depois dos passeios matinais, nós tivemos um nada mais que merecido almoço. Que foi o quê? Um bulgogi, ó. Joia. Agora nós vamos mostrar para vocês imagens dos passeios que falamos até agora. Confere aí! Da tarde começou conosco, atravessando a barreira militar do DMZ, quando um soldado sul-coreano entrou no nosso ônibus, fiscalizou o número de pessoas e o nosso passaporte. E eu disse, Marcela, é agora que é agora. Meu Deus do céu, menina, tô me tremendo todinha. Passamos da barreira e chegamos ao Camp Boniface, que é a base do acampamento da ONU, do Comando de Segurança, e também é a casa dos militares que trabalham no DMZ.
Quando chegamos nesse local, recebemos assim um crachazinho, coisa mais bonitinha, gente. Convidados da ONU. Eita, sou importante. Daí, nós fomos levados, direcionados a um auditório, onde receberíamos informações do que não fazer nessa zona limite entre as Coreias. Ah, também tinha uma lojinha de souvenirs ali, ó, pra comprar uns presentinhos, umas lembrancinhas. Mas o importante é que fomos para o auditório, fecharam as luzes, um friozinho, talvez estivéssemos um pouco cansadas do passeio matinal e eu não me lembro muito bem do que disseram, não. E talvez tenhamos dormido durante a explicação do que não fazer em uma das zonas mais tensas do mundo atual. Confere aí uma foto de quando a gente acordou. Dá um close no Opa Soldado aí. Opa Soldado. O amor da Amanda, do passeio. Marcela, Amanda. Amanda paquerou com um soldado? Com certeza. Ele deu bola pra ela? Claro que não. E foi aí que eu disse: Marcela, mulher, é agora que é agora? Sim, agora é o The-Moment. O momento. Momento em que fomos levadas para o Panmunjom, também chamado pela sigla JSA, Joint Security Area, que é o mais longe que nós podemos chegar dentro do DMZ, onde foi estabelecido o armistício entre as duas Coreias. Nós vamos falar aqui com o máximo de detalhes para que vocês possam visualizar o local. Quando chegamos, nós estamos aqui, né, claro, no lado sul-coreano de Panmunjom, num prédio chamado Freedom House, que é o prédio lá ministrado pela Coreia do Sul. 80 metros do Freedom House, nós temos o Panmunjak, que é o prédio da Coreia do Norte. De onde nós estamos, nós também podemos ver os visitantes da parte do norte. E eu ficava, meu Deus, o que é que vocês estão fazendo aí? Meu Deus! Entre esses dois prédios tem uma linha visível delimitando os territórios norte e sul-coreanos. E em cima dessa linha foram construídas umas casinhas azuis bem bonitinhas, oficialmente chamadas de Mac Buildings. Essas casinhas azuis bonitinhas são os locais onde tem reuniões entre os representantes das duas Coreias. A linha divisória que demarca os dois territórios também tem dentro dessas casinhas. Então eles colocam a mesa em cima da linha, cadeira de um lado, cadeira do outro, e cada um senta dentro do seu território. O nosso passeio começa da Freedom House. Nós ficamos ali, nas escadinhas, recebendo as instruções da guia, que falavam mais ou menos assim: não batam fotos, não sorriam, não olhem para os lados, não falem com soldados. Menina, foi nessa hora que eu disse assim: eu vou fazer uma merda, eu vou deixar escapar alguma coisa, eu vou levar uma bala aqui mesmo. Depois das instruções, a guia nos permitiu tirar foto, mas tinha que ser naquele momento que ela deixou e depois não mais. Só que, como sempre, tem um turista cagando, né? Tem um idiota na excursão que atrapalha, faz desgraça e todo mundo leva o carão. O que foi que ele fez? Depois que a guia disse para de bater fotos, ele foi lá e deu uma clicada. O soldado da Coreia do Sul ficou puto. Aquele lindo lá da foto, ele mesmo. Ele disse: senhor, não pode bater foto! Aí, ó. Fechou. Mas tudo bem. Mas ficou tudo tranquilo depois. O turista levou umas porradas ali, ó, e passando tudo bem. Mentira, gente. Ele não apanhou não, viu? Fizemos uma fila indiana e fomos todos entrar no Mac Building. Nós ficamos do lado da Coreia do Sul e recebemos instruções da nossa guia, mais informações históricas. Tinha um soldadinho que ficava lá, parado, intacto, que a gente jurou de pé junto, até a morte, que ele era da Coreia do Norte. E isso, claro, deu muito mais emoção ao momento, né? Mas, obviamente, ele era um soldado da Coreia do Sul. Por quê? Porque éramos turistas da Coreia do Sul. Não tinha soldado da Coreia do Norte dentro da casa. O soldadinho, ele não tinha expressão facial. Ele ficava duro, intacto, na mesma posição. Podia falar com ele, podia fazer qualquer coisa que ele não se mexia. Chegou o momento em que fomos autorizadas a passar para o lado norte-coreano da casa. Ou seja, nós passamos para o outro lado da mesa e nesse momento nós estávamos em território norte-coreano. Nesses poucos minutos em que estávamos na Coreia do Norte, a nossa guia permitiu que batêssemos fotos nesse lado da casa. E foi mais ou menos assim. 1, 2, 3, meio, já vai! Bate foto, bate foto. Mas conseguimos sim tirar selfies, fotos em grupos, fotos com o soldadinho e dentro da casa. Foi super relaxante. O soldadinho. Amanda Marcela. Amanda Marcela. E esse foi o nosso passeio na DMZ. Um passeio calmo, relaxante, bom pra alma, pro espírito, pra gente, né, ficar com o espírito mais leve, calmo. Não, mas sério, gente. Essa foi uma das experiências mais incríveis e impressionantes das nossas vidas até agora. Impossível
nos esquecermos nesse dia na DMZ. Se você tiver a oportunidade de estiver na Coreia do Sul, não for sul-coreano, vá, porque vale muito, muito a pena. É uma grande experiência, um grande aprendizado. Então é isso! Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e tenham aprendido um pouco mais sobre a história da Coreia do Sul. Nós aqui compartilhamos nossas experiências com vocês. Se você gostou, dê aquele joinha. Compartilhe com seus amigos e com seus familiares. Nos siga nas redes sociais. Assista ao nosso vídeo anterior. E tchau!